Passando aqui para bater um papo com vocês. Quem me conhece aí, né? Ou quem ainda não conhece, está chegando agora. O meu nome é Denise Chagas. Eu criei o canal, né, aqui no YouTube em 2020, quando eu estava na praia de Santa Clara. E aí no canal, meus vídeos antigos, eu vou compartilhando com vocês, né, aquele momento. Foi um momento desafiador para todos nós, né? 2020, 2021, a gente foi passando aí por várias situações, né? E lá eu fazia as minhas caminhadas e contava um pouco de quem eu sou, um pouco dessa minha história, né? Agora, nesse momento, hoje são 24 de janeiro de 2020. Eu estou passando aí por um processo, né? Para quem me conhece, para quem sabe, eu estou passando por um processo de luto. E quando a gente passa, né, pelo processo de luto, a gente ouve várias coisas. Algumas pessoas vão né, e me falam: vive esse momento, vive esse luto, né? Viva o que você tem que viver, chore, né? Eu acho que é as pessoas que já passaram. Na realidade, ontem eu estava conversando até com umas amigas, né? Um aprendizado que eu tive quando eu perdi a minha mãe e a minha filha lá em 98, 99. Uma professora, né, do curso que eu estava fazendo na época de psicopedagogia, uma pós, ela, não me lembro o nome dessa professora, não sei se era Marilena, não me lembro bem, mas eu me lembro bem da história. Foi meses antes, né, de eu perder a minha mãe e a minha filha, mostrando para vocês aqui um pouco do cenário, céu azul como as nuvens, choveu um pouquinho. Aqui é uma praia bem tranquila também. Tem uns dias de agitação aí, mas hoje, terça-feira, está bem tranquilo. E aí na época, né, na faculdade, nessa aula, essa professora fez um comentário que eu achei muito interessante. Talvez eu tenha até comentado com vocês aqui já, eu tenha falado sobre isso. Ela disse assim: nós somos muito engraçados. Quando nós perdemos alguém, nós choramos, nos descabelamos, nos desesperamos, como se nós fôssemos eternos. E na realidade, né, uns vão antes do outro. E quando eu perdi, né, acabou vendo essa perda para mim aí, né? Eu já contei essa história da minha mãe, da minha filha em 98, 99, dezembro, janeiro. Eu me lembrei muito do que essa professora falou. E eu criei o hábito de falar, né, que na realidade nós recebemos uma senha, né? O meu pai, que faleceu recentemente, né, vai fazer um mês, ele dizia que quem morria de véspera é peru. Então ele acreditava que existia o tempo, né, de partir, o tempo de não se estar mais aqui. Só que a gente nunca espera, né? A gente nunca espera, a gente nunca está preparado, até porque a forma, ele não estava doente, né? Ele caiu lá subindo a escada, então foi um acidente, né, que acabou levando para o hospital. E no hospital ele foi adquirindo, né, doenças, né, que as infecções vêm. Então veio a Covid, a pneumonia, e por conta da queda ele teve uma lesão na coluna, né, C7, e aí ele precisava fazer uma ressonância para ver a gravidade. Ele não tinha, ele perdeu os movimentos de braço, perna. Então foi um processo muito dolorido, mas o momento que eu estou vivendo, né, ontem eu conversava com seus colegas, era
de estar lembrando, né? Eu me lembro muito das nossas conversas, do momento que eu tive com ele. Ele ficou em CTI por conta da Covid, a pressão começou caindo, e depois ele ficou... Aí saiu de lá, a enfermeira deu um bromazepam, ele não acordou no outro dia. Eu até fiz uma ocorrência na ouvidoria do hospital, porque para tentar entender se esse remédio, né, tinha sido passado pelo neurologista, já que ele, enquanto estava lá internado no CTI, né, ele pedia remédio para dormir e o médico não dava, porque as horas não passavam. Então, aquele processo, né, gente, de quem está internado, e é uma coisa que a gente não quer passar e não quer ver ninguém passar. E aí depois veio a pneumonia, e depois os órgãos, né, por conta de não se movimentar, e os órgãos, né, tendo outras infecções, rins, e aí veio né, ele fez 86 anos naquela semana no hospital. Mas eu fico me lembrando muito das nossas conversas, né? E às vezes eu choro muito, porque o que ficou na realidade, né? Foram as conversas, o nosso bate-papo ali, as nossas trocas de figurinha, os nossos sonhos, né? Então isso é que acaba doendo muito, muito, muito. Eu e o meu pai, a gente, né, convivia junto, mas eu procurava o máximo, né, tá tentando não bater muito de frente, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre a calma, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre procurando ali resolver as coisas, e ele já era um pouco mais agitado, né? Ele queria tudo muito certinho, tudo muito na hora, então, né, acabava assim, a gente às vezes tinha uma dificuldade ali, mas era muito amor, né? Era muito amor envolvido. Eu vivi realmente com meu pai e eu fui abrindo mão de viver um pouco mais, né, para mim, apesar que agora nos últimos anos eu estava procurando, né, não tentar separar um pouco mais, né? Mas eu respeitava muito meu pai. Meu pai é das antigas, né? Então eu não tenho essas liberdades hoje que os jovens têm. E é isso. E é o que a gente sempre fala, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E eu fiz o melhor que eu tinha, que eu podia, com o que eu tinha e com o que eu sabia. Então eu vim para a praia, né? Uma vizinha me chamou para passar o ano novo, né? E no outro dia foi meu aniversário e tudo, mas já não tem hábito de comemorar mesmo. Eu estava orando muito desde quando ele se acidentou. Eu comecei a frequentar o lugar onde eu tenho a minha formação religiosa e eu estava me alimentando muito espiritualmente. Só que essa semana eu conversava ontem com essas colegas, né, com ela e com a irmã. Eu entrei num processo assim eu não estava conseguindo orar, eu não estava conseguindo fazer orações, eu não estava conseguindo... Conversava com Deus assim, esporadicamente, Deus só sabe, né, o que eu estou passando e tal, mas não muito... Não assim, muito envolvida naquilo, acordar, dormir, como eu estava antes. Eu entrei num processo diferente. E entrei nesse processo também com essa diferença de estar chorando muito, lembrando muito. E antes de ontem eu fiquei... Só vinha ele no meu pensamento, todas as palavras e todas as frases, né? E tudo muito ali, doendo muito, muito, muito. E aí eu fiquei nesse processo aí de estar sofrendo essa perda, né? Acredito que esse tal luto, né, que me falaram que era o tal do luto.
E hoje eu, né, resolvi vir fazer uma caminhada aqui pela praia, caminhada breve, molhar os pés, e trouxe um livro que eu já falei com vocês em alguns vídeos, que eu gosto, e foi muito interessante, gente, porque eu tenho mania de escrever, o hábito de escrever. E é como se fosse uma carta que eu estivesse mandando para mim mesma. E eu vou ler para vocês essa carta. Eu falando, é como se alguém, foi muito interessante, porque eu estava lendo ali no calçadão, eu sentei no calçadão, e é como se alguém tivesse escrito para mim e agora eu estivesse lendo. Porque a mensagem era toda, não era eu falando o que eu estava sentindo, mas era como se alguém tivesse escrito para mim e agora eu precisava ler. Eu comecei lendo esse livro em 2021, já conhecia de nome, e eu estava relendo, 2020, 2021, e eu estava relendo, porque eu gosto muito de reler, né, os livros. E ali ele fala um pouco do meu sonho, né, que as pessoas que conhecem aí sabem um pouco dessa história minha, de um sonho que eu tenho, né, e em 2020 eu achei que ela viria acontecer, 21, e aí 22, e isso né, todo o processo que eu passei ali de decepção, de não concretização, eu achei que não era mais para mim. E essa carta que eu escrevi, que eu li, né, ela veio me dando uma balançada hoje de por que eu não concretizo esse sonho que eu tenho. E aí a minha resposta, eu vim caminhando, depois eu vim cantarolando, inventando uma música, né? E a minha resposta foi o medo, né? E o interessante é que quando eu comecei o canal, se vocês voltarem lá no primeiro vídeo, eu vou falar sobre por que o medo congela, né? Por que o medo nos congela, porque nós não realizamos as coisas que nós temos que realizar. Porque o medo, ele atrapalha, né? O medo de não dar certo, ou o medo de dar certo, talvez, ele vai nos colocando numa situação de é melhor ficar quieta, não fazer nada, porque o medo, né? Ele vem, ele congela. No primeiro vídeo eu falava, por que você não tira seus projetos que estão lá na gaveta? E por que você não coloca esses projetos, né, em prática? Porque você não começa a fazer. Então, meu primeiro vídeo foi sobre isso. E eu acreditei realmente que em 2020 eu estava finalmente chegando na realização desse sonho, porque eu me aliei a alguém que sabia do meu sonho e que havia, né, me falado que iria realizar comigo. Eu já contei essas histórias aí. Outubro de 2020, quer dizer, quando eu li esse livro aí, foi um ano depois, e eu mandei essa carta para mim, né? E eu vou estar passando para vocês, eu vou colocar o título aí do vídeo que eu vou fazer sobre a carta, né? A carta, alguma coisa assim, para vocês poderem ver a sequência, né, desse vídeo. Porque eu tô aqui agora na beira-mar, né? Tô aqui mostrando para vocês um pouco desse local. Hidratando um pouquinho aqui. E na época da pandemia, né? Quando eu gravava os vídeos lá na outra praia, Santa Clara,
pessoal sempre comentava, por que você não faz mais os vídeos, né, do local? Até porque tem inscritos aí, né, que moram em regiões do Brasil que não existe o mar, então muitas pessoas gostam de estar sentindo, né, essa energia, de estar ouvindo esse som, né, das ondas. A água que hoje está bem gelada. E gosto de estar olhando aí a areia, né? E é uma coisa maravilhosa, né, gente? Uma coisa maravilhosa a gente estar podendo usufruir. E eu aprendi já há um tempo, né, que a gente tem que ser grato. Então eu sou grata, né? Tenho o privilégio de molhar meus pés, de estar aqui, né, com vocês, no meio da água, né? Eu sou grata de estar aqui ouvindo esse som, porque eu sou abençoada em ter o privilégio que algumas pessoas não têm de poder ouvir. Eu sou grata porque eu tenho os meus pés e eu posso, né, estar caminhando aqui agora e mostrando para vocês. Eu sou grata porque eu consigo, né, enxergar essas ondas, enxergar os pássaros aqui voando, enxergar o azul do céu, o verde das árvores, os barcos, né, que estão ali no mar. Poder olhar as nuvens como se fossem flocos de algodão. Na época que eu estudei, né, eu fiz curso normal, eu sabia o nome das nuvens, tem aquelas que parecem gelo, tem aquelas que parecem flocos de algodão. Então eu sou grata, né? E a gente deve ser grato. A gente deve ser grato por tudo. A tudo dá graça, né? É gratidão. De poder ver um pássaro. Olha que perfeição. A natureza, né? Os pássaros, o mar, a areia. Cada local a areia tem um tom, né? Uma tonalidade. A areia aqui é mais grossa, né? Ela é bem mais grossa. Alguns lugares a areia é bem clarinha. Aqui é bem amarela. Aqui ontem, como choveu, né, são resíduos aí, Paraíba, né, o Rio Paraíba, que é aqui da nossa região, Paraíba do Sul. Ele tá cheio, então esses matos, né, resíduos aí que vêm, são plantas. Provavelmente as plantas que o mar vai jogando. Conchas, né? Eu na minha infância a gente via muitas conchinhas, né? Eu falo que hoje em dia não se vê muita concha assim. Aqui eu voltei a ver conchas, né? A natureza infelizmente está sofrendo aí. O meio ambiente está sofrendo. Então eu sou grata que eu consigo ver as cores dos barcos. Ali atrás eu consigo ver o farol, né? Por isso que esse local aqui tem o nome de Farol de São Tomé. Quem conhece de história aí, né? Foi aquele período que Tomé, né? Tomé de Aquino, se não me falha a memória, eu já fiz um vídeo mostrando. Ele à noite, ele ainda funciona. Ele à noite fica, né, clareando ali para mostrar, né, os barcos aí, que a terra, né, terra firme, ele já existe há muitos anos. Inclusive eu fiz um vídeo falando, acho que foi um short, dizendo que ele é do mesmo construtor lá da torre, né, Torre Eiffel. Aí vem um pouco de história, eu pesquisei, eu cheguei a comentar sobre isso.
Aqui é uma praia que enche mais final de semana. Infelizmente é a única praia da região, mas não existe um investimento durante todo o ano. Só quando tem alguma coisa relacionada a peixes, frutos do mar, existe um evento. Em outros momentos existia um inverno quente, então tinha show. E é uma pena, né, gente? Porque é um lugar super gostoso, tem muitos moradores, tem muitas casas de veranistas. Poderia ser mais aproveitado durante o ano. Os moradores aqui não têm transporte, colocaram os ônibus agora até só nos finais de semana e segunda, então são as vans, a passagem da van já é mais cara e já suporta um número menor de pessoas, né? Então é uma pena não haver esse investimento. O camping lá na frente também, lá no final, ele está bem vazio. Tinha uma época que as pessoas que trabalhavam, que vinham, né, para os eventos, para os shows, elas não pagavam as diárias, mas eles, né, tiraram isso. As famílias tinham direito de ficar também. Infelizmente, direitos são tirados todos os dias, né? Então, ao invés de melhorar, acaba piorando, né? Acaba piorando aí para as pessoas. É um lugar que não tem emprego, né? Aqui não tem. As pessoas, né? Alguns são pescadores, outros trabalham aí em obra, mas o desemprego é grande. A juventude acaba não tendo muito, né, o que fazer. Aqui está vindo um helicóptero, né? Eu já falei para vocês que tem o aeroporto, né? Aeroporto que chama. Porque as plataformas de petróleo, né, da bacia de Campos, elas estão aqui bem próximas. Então, a todo momento aí vem o helicóptero trazendo o pessoal. Inclusive, essa semana, um desses helicópteros deu um pane aí e os tripulantes passaram por momentos muito tensos. O aeroporto é bem próximo aqui. Então, é um lugar que tem possibilidade de turismo, né? Eu fiz o curso de turismo no Senac, já falei aqui em algum momento. É um local que tem possibilidade de turismo, mas não existe um investimento, né? Infelizmente não existe esse investimento e poderia ser muito bem aproveitado. E aí os jovens que moram aqui, que residem aqui, não têm muitas possibilidades, poucos continuam estudando. E é um lugar que precisava de muita atenção, gente. É um lugar que, desde 2007, quando eu comecei a trabalhar, o meu desejo era vir para cá e estar trazendo alguma coisa que contribuísse com a população. É um desejo muito grande, porque os jovens se perdem, né, nos vícios. E as pessoas se entregam ao alcoolismo, né? Alcoolismo, aos vícios, vários tipos de vícios, né? Existem vários tipos de vícios. E a gente fica triste, né, de ver as pessoas que poderiam ter uma possibilidade de vida bem melhor, não havendo, né, esse investimento. Chegando mais um barco ali, ó, aqui no fundo. Então, as pessoas vivem da pescaria, né? Outros são funcionários terceirizados. Concurso público aqui que eu me lembro, em 2003, agora fica tendo muito processo seletivo, né? Então as pessoas acabam não tendo uma estabilidade, né? São empregos provisórios que não têm direitos trabalhistas, né? Que outras pessoas que são estatutários teriam. E essa é a história aqui de Farol de Santo, que eu mostrei um pouco para vocês.
À tarde agora o sol já está mais se aproximando aqui, de manhã, né? Na parte da manhã choveu um pouco. Aí quando os barcos se aproximam, né? O barco chegando, aí as aves, né? Elas se aproximam também, porque é a hora delas se alimentarem, né? Então elas ficam bem, elas vêm acompanhando na realidade os barcos. Olha que coisa linda lá, olha, vocês conseguem ver, olha, a quantidade de aves indo receber o barco, porque é a hora delas se alimentarem. Aí lá vem o outro helicóptero passando aqui, aí lá vem o trator, né, para tirar o barco ali da água. O outro barco aqui se aproximando. Hoje eles foram, já estão retornando, né? Agora por volta de 15 horas, eles devem ter ido bem cedo. Então eles já começam a estar retornando, né? Os pescados, o fruto aí do trabalho do dia. E lá o trator tirando, né? Esse Então é isso, pessoal. Poderia ter sido até uma live, né? Eu coloquei até uma conta aí, mas eu nem sei se suportaria estar, né, com sinal legal para estar fazendo uma live com vocês. Mas praticamente uma live, né? Só não foi ao vivo aí, mas vou estar passando para vocês, porque foi bem longa, né? Para ser um vídeo. Bem longa mesmo. E foi bom a gente ter batido esse papo aí, falando um pouquinho de mim para vocês, do momento que eu estou vivendo, né? E tentando me reconectar com a realidade e com o que está acontecendo comigo. E desde quando eu comecei o canal, a minha proposta sempre foi essa, tá? Compartilhando com vocês aí um pouco da minha história e agora esse momento que eu estou vivendo, né? Ele também é um momento feliz, mas foi o que acabou acontecendo e eu tenho que honrar, né, a minha vida, porque eu fiquei, se era o momento dele, né? Se era o momento dele, cada um na sua fé, né? Acredita em alguma coisa, mas se era o momento dele não estar aqui mais junto comigo, né? Eu preciso prosseguir, porque eu estou aqui, ainda não chegou a minha hora, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho por aqui, mas a minha hora ainda não chegou, né? E a dele chegou. Então eu tenho que honrar o meu momento, eu tenho que honrar a minha história, né? Eu tenho que honrar e ser grata. Ele amava a vida, né? Ele amava muito viver. Foram 86 anos de história, de desafios, de crescimento, né? Mas foi uma pessoa muito especial. Eu digo que foi o grande amor da minha vida, né? E eu tenho que ser grata, porque eu tive essa possibilidade. Eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive uma filha. E muitas pessoas, né? Ele mesmo não conheceu a mãe. Então eu tenho que ser grata porque eu tive a oportunidade de ter uma família, né? De ter sido bem criada, de ter dado muitas coisas boas, né, deles. Então, muito recente
sente ainda, tá doendo muito. Mas eu vim aqui na Praia Domingo, fiz umas fotos, aí postei no meu Face é Denise Chagas também. O Instagram é arroba chagasdenise 2017. E eu tô voltando, né, para as redes sociais. Eu tinha dado uma parada aí no Instagram, do Face, mas ali eu tenho compartilhado um pouco quem ele era. E vem aquelas lembranças, né, que sempre trazem. E eu acredito que ele tá bem, ele não tá vivendo aqui, né, porque a gente não sabe o que vai vir ainda pra gente. A instabilidade do momento que a gente vive, né? A gente não sabe o que a gente vai passar. Inclusive, né? Eu sempre falo que Salomão falava que o dia que a gente nasce, a gente não sabe o que vai passar. Mas o dia que a gente descansa na morte, o dia que a gente dorme na morte, a gente já cumpriu a missão. E tem uma colega que sempre fala, né? Combateu o bom combate. Então ele fez o que ele tinha que ter feito aqui. E eu sou muito grata. E eu nunca vou deixar de amar, né, gente? Porque um amor desse não tem como esquecer. Né? Um amor desse, um amor que traz tanto ensinamento, um amor que traz tanto crescimento. Nós somos diferentes, nós temos defeitos, nós somos imperfeitos, mas um amor desse a gente não tem como esquecer. Então outras pessoas que já viveram isso, ou que vivem, ou que virão a passar por isso. Eu fiz uma postagem no Face essa semana, uma foto, né, que veio nas lembranças lá. Justamente sobre isso. A gente perde tanto tempo na vida, com desavenças, ficando longe, ficando distante, ficando de mal, né? Aborrecido com o que o outro nos fez. Eu sempre peço a Deus, quando alguém me faz alguma coisa, que Ele tire de mim toda a mágoa, que Ele tire do meu coração toda a tristeza, porque isso não pertence a gente. A gente tem que entregar para o Criador, para o universo, para Deus, né? A gente tem que tirar essas coisas, então vale a pena, porque a vida é breve, a vida é curta, e não vale a pena a gente ficar, né, com esses aborrecimentos pra gente. E eu coloquei no Face essa semana isso. E o que eu posso deixar para vocês que estiverem aqui, né, comigo nesse momento, perdoem as pessoas que te fizeram mal. Procure se reconhecer.